A iniciativa é toda dele e nós deveríamos ser gratos por isso. Olá, hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está me escutando, mas você já sabe o que estamos fazendo aqui. Nós temos um estudo bíblico deixado na página do YouTube da Lagoinha Castelo todos os dias. Todos os dias fazemos um pequeno estudo bíblico baseado em um capítulo dos Evangelhos. Estamos lendo os Evangelhos, lemos o Evangelho de Mateus, depois lemos o Evangelho de Marcos, depois estamos lendo o Evangelho de Lucas e hoje vamos ler o capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Você lê um capítulo por dia, você entra todos os dias na página do YouTube da Lagoinha Castelo e lá nós temos um breve estudo que eu retiro um trecho do capítulo para te dar mais informação sobre o texto bíblico. Lembra-se de curtir, lembra-se de enviar para seus amigos, seus colegas da igreja, utilize esse áudio para evangelizar, faça o possível para que ele possa ser distribuído. Mais do que isso, ative as notificações, porque sempre que chegar um conteúdo novo, você terá à sua disposição. E por último, você também sabe, leia a Bíblia 365, compre a Bíblia 365. Ela é uma Bíblia normal, mas que divide a leitura do texto bíblico em uma leitura do Velho Testamento, do Novo, de Salmos e de Provérbios. Isso vai te ajudar a ler as Escrituras com disciplina. Faça isso, pois será bom para você. A iniciativa é toda dele e o nosso coração deveria se agradecer por isso. Nós vamos ler Lucas 16, nos versículos 16 e 17. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra passarem do que cair da lei o menor traço. A lei e os profetas profetizam até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Só esses 2 versículos hoje. Este é mais um dos textos complexos que às vezes nós temos nas Escrituras. O texto de Lucas 16, de 16 a 17, é um texto que não podemos dizer um texto simples de entendimento. Há uma discussão teológica nesse texto sobre a era da lei dos profetas e da divisão de eras que a Escritura traz consigo. Então, há pessoas que dizem que existe a era da lei dos profetas, a era do Evangelho e a era da igreja, que começaria com a igreja em Atos. Há pessoas, por outro lado, que dizem que nós só temos a era da lei dos profetas e a era do Evangelho. Essa segunda compreensão é importante porque nós, cristãos, temos a tendência de enxergar o Evangelho somente até o ato da nossa conversão e entrega do coração a Jesus. E depois nós passamos por um período que é o período de edificação ou santificação, que é como se estivesse desconectado do Evangelho. E nada mais mentiroso do que isso. É fundamental que nós possamos entender que o Evangelho não serve somente para a nossa salvação, quando nós entregamos nosso coração a Cristo e acreditamos que Ele morreu por nós e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Evangelho deve fazer parte da nossa trajetória cristã como a única coisa, a única notícia que é capaz de nos santificar. Mas, além disso, é complexo entender o versículo 16 e não acreditar, em algum momento, que as ações humanas, de alguma forma, podem forçar a entrada no reino. Ele diz, na parte B do versículo, todos que tentam forçar e todos tentam forçar sua entrada nele. E quando nós lemos isso, nós podemos começar a acreditar que existe aqui um componente de esforço humano. O tempo apresentado aqui não é
o mais adequado de ser entendido na voz média. Ele deveria ser entendido na voz passiva. Na voz média, o termo utilizado aqui, que é biazetai, forçar a entrada, seria paralelo ao termo evangelizetai, que é a ideia de evangelismo, pregar o evangelho. Em outras palavras, é como se, enquanto se prega o evangelho, pessoas se esforçam para entrar neste reino. Enquanto se prega o evangelho, as pessoas com seu esforço tentam entrar no reino. As pessoas com seu esforço, com as suas atitudes, tentam entrar no reino. Mas há um problema com esse tipo de interpretação, e o James Edwards, no seu comentário de Lucas, vai trazer um comentário bastante interessante, que diz o seguinte, ele diz num pé de página isso, no todo da Bíblia, biazomai, de onde vem biazetai, que é a palavra que aqui está, no todo da Bíblia, biazomai tem apenas um sentido passivo ou intenso. Biazomai tem apenas um sentido passivo ou intenso, mas nunca carrega o sentido de ir pela força. Na Bíblia toda, o termo nunca carrega o sentido de ir pela força, em nenhum momento. Na verdade, em toda a literatura grega, biazetai ou biazomai, de onde a raiz biazomai, significa sou forçado. Significa que sou forçado a, e não que faço força para. Significa que sou forçado a, mas não que faço força para. O versículo 16 não é sobre impulsionar o caminho do indivíduo ao favor de Deus por meio de obras, não é por impulsionar o caminho do indivíduo por meio das suas atitudes. O termo significa sou forçado. É sobre algo feito para as pessoas e não pelas pessoas. O texto é paralelo ao capítulo 14, versículo 23, que diz assim: então, quando Jesus está falando da parábola do grande banquete, então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Essencialmente, o que significa isso? É óbvio que Deus não nos obriga a entrar no reino, mas a ideia de obriga é de alguém que está a todo momento nos impulsionando para entrar no reino. A proclamação da graça convida as pessoas a entrar no reino. Ela mostra que Deus é persistente, ela mostra que há uma persistência divina, que Deus não se cansa, que Deus insiste recorrentemente para que as pessoas entrem na sua festa, entrem no seu gozo, entrem no seu banquete. Há um paralelo claro entre esses versículos de Lucas 16 e 17, a Lucas 14, de 16 a 23, que eu acabei de ler, do grande banquete, e a parábola do filho pródigo, em que Deus insiste para que o filho mais velho entre. Em outras palavras, a ideia de que todos forçam sua entrada nele é a ideia de que todos são impulsionados para entrar nele. Todos são impulsionados para chegar até esse reino. Em outras palavras, é uma ideia de não desistência de Deus que não desiste de nós, que de maneira recorrente, consistente, impulsiona o nosso coração para amá-lo. De um Deus que é amoroso e que não se cansa. E aí o versículo 17 diz: é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. E do que trata a lei? A lei e os profetas tratam a todo momento da promessa. A promessa que é cumprida no Evangelho. A promessa de que um Redentor viria e a promessa que ele viria para salvar a muitos. Quando Simeão, nós estudamos o livro de Lucas, Simeão toma Jesus e o eleva, ele diz que os olhos dele viram o cumprimento da promessa. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei um menor traço, do que cair da lei a promessa de Deus de que ele enviaria a redenção. E ele nos enviou a redenção em Cristo. Precisamos entender que o Evangelho é todo dele, é toda uma iniciativa dele, é toda uma ação dele.
E o nosso coração deveria muito se agradar e se agradecer por isso, porque Deus não desiste. Ele insiste, Ele insiste, Ele insiste. E Ele nos força, entre aspas, a entender seu profundo amor gracioso. Esse estudo é uma das formas pelas quais Deus me ajudou a entender um pouco mais do Evangelho dele. Ter que estudar para fazer isso é como se Deus estivesse me forçando a entender. E eu espero que ao você ouvir, que Deus também esteja forçando você a entender o verdadeiro Evangelho. Deus te abençoe.